A partir desse ponto, o nosso curso vai começar a ficar um pouco mais interessante. Vamos dar uma olhada por quê. Nós temos que a definição de um algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que você tem um problema, o qual você quer resolver, e para esse problema são coletados ou se dispõe de alguns dados ou informações. Feito isso, nós definimos aqui um conjunto de instruções de tal forma que o meu problema seja resolvido a partir da utilização destes dados de entrada, e esse processamento gera como resultado uma saída, que podem ser novos valores ou simplesmente uma mensagem na tela. Então esta seria a definição de algoritmo. Para nós, podemos imaginar que é um bloco de instruções que vai resolver um problema. Quando nós trabalhamos com funções, veja que interessante essa definição informal do que é uma função. Um algoritmo ao qual se atribui um identificador, assim como nas variáveis, e que por meio deste identificador pode ser executado. Então aqui o termo que nós utilizamos para essa execução é chamado. O que isso quer dizer? Então eu tenho alguns algoritmos no meu programa. Todos eles podem ser executados a partir de uma chamada por seu identificador. Veja que isso não é tão novo. Tá? Nós temos várias funções que já são utilizadas no nosso dia a dia, como por exemplo o poll, que calcula potências, raiz quadrada, função exponencial, dentre tantas outras. Então o objetivo de se trabalhar com funções é que problemas que são rotineiramente resolvidos sejam resolvidos apenas uma vez. Então eu implemento o código uma vez, resolvo o problema uma vez, e na próxima vez em que eu preciso utilizar este algoritmo para resolver um problema, ele já está pronto, basta chamar. Vantagens em você trabalhar com funções. Então, uma das vantagens mais expressivas em se trabalhar com funções é que se você vai resolver um problema que é muito grande, você pode quebrar ele em problemas menores e resolver cada um destes problemas menores em blocos de código diferentes. Tá? Então é como se você resolvesse mini problemas, e no final das contas tudo isso é juntado para que você construa uma solução para o problema geral. Feito isso, você vai acabar notando que o seu código fica muito mais organizado, porque cada um dos problemas menores é resolvido de uma maneira separada, de uma maneira isolada. Então é muito mais fácil você realizar alterações no código, melhorias no código, dentre outras tantas modificações. E como eu havia mencionado antes, você tem também a reutilização do seu código. Se você, por exemplo, implementou um algoritmo que resolve um cálculo de fatorial em um programa, você pode muito bem reaproveitar esse código em outro programa. Você não vai precisar novamente resolver o mesmo problema. Então estas seriam algumas das vantagens relacionadas a se trabalhar com funções. Veja que não é nada novo para a gente a utilização de funções ao escrever programas de computador. Tá? Então aqui, uma definição muito importante. As funções são chamadas ou invocadas por uma chamada de função, que especifica o nome da função e oferece dados como argumentos. Então os argumentos são a entrada para a nossa função. Então fornece os argumentos que a função precisa para realizar a sua tarefa, aquilo que foi programado para ela. Vamos analisar esse pequeno código para tentar identificar aonde está a chamada da função e aonde estão os argumentos que foram mencionados. Então aqui nós temos um programa bem simples, no qual há uma variável do tipo double chamada x com o valor inicial 10. Em seguida nós temos aqui uma variável y que recebe o resultado da chamada da função poll. Então veja que a função poll está sendo invocada, chamada neste ponto. Tá? Entre parênteses, eu tenho x,4.0. Então aqui dentro estão sendo colocados os argumentos desta função, que nós também costumamos chamar de parâmetros. Aqui eu coloco quais são os dados de entrada que a minha função vai utilizar para realizar o processamento.
Então ela recebe uma cópia da variável x e recebe o valor 4.0. Então esta chamada de função faz com que o código que foi programado para esta função seja executado com o valor do x e com o valor 4. Como resultado, a função vai retornar a potência, x elevado na quarta. Então toda esta expressão aqui, correspondente à chamada da função, será convertida, será transformada no valor de retorno do cálculo. Tá? Então no valor de retorno da função POU. Aqui em seguida eu mostro o resultado, o valor da variável x e o valor que foi atribuído a y. Veja que no caso da função POU, ela foi implementada dentro da biblioteca CMF. Então, para poder utilizar ela, nós colocamos aqui um include para essa biblioteca. Então veja que utilizar funções não é nada diferente do que nós já vínhamos fazendo. Basta que você inclua o cabeçalho da biblioteca na qual ela foi criada, ou então o protótipo ou a assinatura da função, se ela for criada por você, e no seu programa, aonde você precisa realizar um cálculo que será feito pela função, então basta que você faça a chamada da função, fornecendo os valores para os argumentos dela. No próximo vídeo eu vou mostrar como você cria suas próprias funções e faz a chamada para elas dentro do programa.